Shalom, shalom, queridos. Shalom, meus irmãos queridos. Eu estou muito feliz porque estou aqui nessa sala hoje Zoom com vocês. Eu saúdo a todos, todos vocês, com a alegria do Senhor Jesus, com a obediência dele também e com a paixão pelo eterno, que também é dele, né? Vocês sabem que eu faço perguntas, né, gente? Todo mundo já sabe disso e eu vou fazer perguntas. Por que que eu faço perguntas? Porque nos ajuda a refletir sobre o que tem na nossa mente, que às vezes a gente nem sabe que está na nossa mente, certo? Então vamos para as perguntas. As perguntas têm esse fim, esse propósito, né? Não é necessário escrevê-la sobre as perguntas, né? Só para pensar. Então, você tem observado como que as pessoas têm se comunicado hoje em dia? Vocês já pensaram, já viram, já analisaram como é que é o tipo da fala delas, como que elas se comunicam, como que elas conversam? Já observaram? Quais são as palavras que saem da boca das pessoas? E também vocês têm observado como que as autoridades também têm se comunicado hoje em dia? As autoridades, as governamentais e também institucionais, aquela pessoa que tem um cargo de autoridade, né? E outra pergunta também, como têm sido as suas conversas? Quais são as palavras que vocês têm usado? Vocês já prestaram atenção no discurso de vocês, na conversa do dia a dia de vocês? Então, queridos, o meu nome é Fabiana Padilha. E eu sou filha de um pai amoroso, de um pai bondoso. E eu sou casada com o Rony Padilha. Nós temos 5 filhos, porque nós temos agora genro e nora. E eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. Amém? E hoje, queridos, assim como foi na semana passada, nós vamos trilhar mais uma milha sobre a purificação. Conforme eu disse a semana passada, o Espírito Santo tem colocado muito forte no meu coração para voltar aos fundamentos, falar novamente sobre pecado. Ele tem falado muito que nós queremos muita revelação, e claro, é bom, é gostoso, né, saber mais e mais sobre as Escrituras e o caráter de Deus. Entretanto, nós estamos numa linha tênue entre entender que o pecado não é mais pecado, mas apenas um erro. E lembrando que pecado não confessado é pecado não perdoado. E nós não estamos aqui, meus irmãos, para falar que estamos pecando. Não é isso. Nós não estamos aqui para fazer isso. Nós estamos aqui para instrução, instruir e fazer com que os filhos se tornem cada vez mais e mais íntimos de Deus, para que, se vendo, consigam enxergar o pecado, pedir perdão e se aproximar mais e mais do Senhor. Então, nós vamos andar mais uma milha sobre a purificação. Amém? Hoje nós vamos falar acerca do pecado das palavras. Ai, tem isso? Tem. Semana passada nós falamos sobre o pecado do pensamento. Hoje nós vamos falar do pecado das palavras. Amém? E eu vou pedir para vocês, por favor, abrir as escrituras no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 13, e o versículo é o 3. Glória a Deus pelas escrituras. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, papai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom constantemente. Aleluia. Aleluia. As escrituras dizem, lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 3, diz assim: a pessoa que consegue guardar a sua boca preserva sua própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Que forte isso aqui, né, gente?
muito forte, né? Então, vamos fazer outra pergunta agora. Você consegue se lembrar quais foram as melhores e as piores coisas que as outras pessoas já falaram para vocês? Faz uma breve agora, pensando. Vocês conseguem trazer isso à lembrança de vocês sobre as melhores coisas que disseram a respeito de vocês para vocês e também sobre as piores coisas que disseram? Hum? Então, eu vou só abrir um parênteses aqui. Nós quase que sempre vamos nos lembrar daquilo de ruim que falaram para nós, né? Não é verdade? Que chamaram de feia, que chamaram de sei lá o quê, ou que não ia dar certo, ou que você vai se fracassar. Na verdade, como tiveram peso isso na nossa vida, não? Então, queridos, nós sempre vamos nos lembrar daquilo que foi forte, daquilo que foi dito de uma maneira forte, sendo bom ou ruim, ainda que a gente tenha que buscar na nossa lembrança, na nossa memória, né? E mesmo tendo que buscar isso na nossa memória, essas palavras que nos marcaram, nos mostram o quê, queridos? Que aquilo que nós falamos também tem o mesmo efeito sobre as pessoas. Também tem, bom ou ruim. E por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras que a gente fala, com aquilo que a gente diz para o outro, ou com aquilo que nós dissemos sobre nós mesmos, para nós mesmos. Teve uma vez que eu estava fazendo alguma coisa, não sei o que era, não lembro também, e quando eu me dei conta, era tão simples, mas eu estava achando que era tão difícil, e eu disse de mim mesma, que burra. E meu marido disse assim, você não é burra. Mas olha, eu estava o quê? Me depreciando. E sem sentir que eu estava fazendo isso. E glória a Deus, ele teve ali para trazer o quê? Um stop, um para, que não. Né, gente? Isso é muito importante. Então, queridos, o que eu vou trazer aqui é o entendimento que as palavras têm poder. As palavras realmente têm poder. As palavras, elas criam atmosferas, elas criam situações, mas isso você já sabia, né? Isso não é novidade para você. Entretanto, queridos, é muito provável que estejamos pensando sobre isso apenas de uma forma intelectual e não através de uma ótica criativa. Nós recebemos o dom criativo de Deus. Então a gente às vezes olha isso de uma forma intelectual, ok? E isso pode ser um perigo. As palavras, meus irmãos, elas podem sim construir ou podem destruir. Nós precisamos usar as palavras com sabedoria, usar as palavras conforme a poderosa arma que é. Ela é uma arma, a palavra é uma arma muito poderosa. Inclusive, ela é chamada de espada. A palavra que as escrituras é chamada de espada. Então, quem é que vive em mim? Quem é que vive em você? É Cristo. Então, o que sai da nossa boca também é uma espada. Ok? Abram comigo, por favor, as escrituras no livro de Tiago. Livro de Tiago, aleluia, obrigada, Senhor. É o primeiro capítulo. Tiago, capítulo 1, e os versículos são o 19 e o 20. Obrigada, Jesus, pelas escrituras. E diz assim, meus amados irmãos, tenho isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, às vezes, apenas um breve comentário pode trazer um estímulo para uma pessoa ou pode tirar totalmente o estímulo dessa pessoa.
As palavras que nós dissemos pode trazer o quê? Uma coragem para a pessoa e ela faz algo incrível. Ou, de repente, retiramos toda a coragem dessa pessoa e ela deixa de fazer algo incrível. Então, as palavras, elas são extremamente poderosas. É uma arma atômica, são as palavras. Em Gênesis, nem precisam abrir. Gênesis, capítulo 1, versículo 3 diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos? É que se eu uso sem refletir as palavras, eu trago maldição. E convenhamos, nós não somos porta-voz de Satanás. Nós somos porta-voz de Deus. Amém? Em Tiago, capítulo 3, versículos 9 a 11. Tiago é um livro excelente, gente. É um livro de sabedoria do Novo Testamento. Tiago é incrível. E eu sugiro que vocês leiam, estudem o livro de Tiago. Então, Tiago, capítulo 3, os versículos 9 a 11, diz assim: Com a língua nós bendizemos o Senhor, o Pai. Porém, com a língua amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Ó, queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Que forte isso, né? Então, Deus nos ensina, amados irmãos, a importância do que falamos, a importância daquilo que sai da nossa boca, porque Ele mesmo ensina de uma forma de exemplificar. Quando fala, Ele cria. Gênesis está escrito: e disse Deus, haja, e disse Deus, haja, e disse Deus, faça, e disse Deus isso, e tudo aconteceu. Então, quem mora em nós? E o que sai da nossa boca também cria. Nós temos o poder criativo. A palavra lançada cria. A palavra lançada também faz o bem e faz o mal. Meus amados irmãos, Josué amaldiçoou qualquer homem que tentasse reconstruir a cidade de Jericó. Não é verdade? Lá no livro de Josué, Josué capítulo 6, e versículo 26. Obrigado pelas escrituras, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, pelas tuas ricas instruções. Josué capítulo 6, e versículo 26, diz assim: E naquele tempo, Josué os encorajou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, afundará e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Que triste isso, que forte isso, não? Agora nós vamos ver sobre essa palavra que ele lançou se concretizando. Lá no livro de 1 Reis, aleluia, capítulo 16, 1 Reis, capítulo 16, e o versículo é o 34. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. 1 Reis 16, 34 diz assim: Foi durante o reinado que Iel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando ele assentava os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando, final, ele terminou a construção e colocava as portas, morreu seu filho mais jovem, Segube, de acordo com a palavra do Senhor sobre Jericó,
conforme foi declarado por Josué, filho de Num. Durante muitos anos, queridos irmãos, o povo lembrava dessa palavra de Josué, dessa maldição acerca de Jericó. E essa cidade, Jericó, ficou em ruínas por muito tempo. Em torno de 500 anos após Josué ter proferido essa palavra contra a reconstrução de Jericó, Queiel, nativo de Betel, reconstruiu Jericó e perdeu seus filhos. Isso aconteceu nos dias de Acabe e Jezabel. Olha o perigo disso. Às vezes, queridos, nós estamos vivendo situações que nós nem imaginamos que foi por causa de uma palavra proferida. Muito sério. Lá no livro de Efésios, por favor. Efésios, no Novo Testamento, que é tremendo, poderoso. Efésios, capítulo 4. E o versículo é o 29. Efésios 4, 29. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Tremenda instrução, né? Em Mateus, ainda no Novo Testamento, Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Meus irmãos, vamos combinar, né? O mundo está cheio de palavras de linguagem desprezíveis, não é verdade? A gente não precisa buscar muito. A internet está cheia disso, cheia de palavras carregadas de malícia. E muitas vezes, queridos, irmãos cristãos, sem perceber, podem estar usando esse tipo de linguagem. Podem estar o quê? Replicando essa forma de conversa, de comunicação. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: Efésios 5, versículo 4, diz assim: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Ações de graças. Agora nós vamos fazer algumas reflexões, a fim de que de examinarmos a nós mesmos, para que, existindo algo em nós, queridos, nós venhamos a confessar esses pecados ao Senhor e sermos libertos. Amém? Não precisa levantar a mão, não precisa identificar, é você e o Espírito Santo. Amém? Vamos refletir agora. Usamos palavras impróprias, queridos? Palavra de baixo calão? Será que a gente tem usado esses tipos de linguagem de achincalhar as pessoas, trazer um malefício, um mau pensamento da pessoa, ou até sobre nós mesmos, como eu acabei de mencionar, sobre mim, sobre a minha falta de inteligência naquele momento? Será que a gente usa, juro por Deus, essa expressão? Será? Lá no livro de Mateus, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, o capítulo 5 e o versículo 37 diz assim, ó: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então não precisamos jurar. Não precisamos jurar. Amém?
Em Colossenses, não precisam abrir também. Colossenses, capítulo 4, o versículo 6 diz: a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. No livro de Provérbios, também não precisa abrir. Provérbios, capítulo 15, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra e o seu poder traz o quê? Uma construção poderosa nas vidas, suas vidas e nas de outras pessoas. Mas também pode trazer destruição. No livro de Jó, gente, esse texto vale até a pena abrir as escrituras. Jó, capítulo 3. Jó, capítulo 3, e o versículo 25 e o 26. Eu gostaria que vocês refletissem muito neste texto e que esse texto fosse a base para que vocês não tivessem maus pensamentos acerca de vocês e também não falassem mal a respeito de vocês mesmos. Jó, capítulo 3, versículos 25 e 26. Diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Que forte esse texto, né? Então, queridos, se vocês têm tido esse tipo de pensamento acerca de vocês, para agora. Para. O que você tem dito a seu próprio respeito? O que você tem falado sobre seu cônjuge? O que você tem dito sobre seus filhos? O que você tem dito sobre as suas finanças? Ou sobre suas atividades, seu trabalho, seu emocional? O que você tem profetizado sobre você e sobre tudo que leva o seu nome? Nós temos que entender, queridos, que precisamos evitar, escuta o que eu estou falando, evitar falar sobre coisas que nós temos medo que nos aconteça. Claro que nos sobrevêm situações temerosas na mente, mas o que nós temos que fazer sobre isso? O que vocês acham que vocês têm que fazer sobre aqueles pensamentos maus que vêm na mente de vocês? Não precisam abrir. Lá no livro de Mateus, o capítulo 12, o versículo é o 34, mas a parte B desse texto diz assim: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, quando nós estamos pensando muito mal a nosso respeito, a nossa boca vai falar isso, porque está transbordando de coisas más a nosso próprio respeito, ou a respeito do outro. Queridos, o coração cheio de medo pronuncia esse medo. E sabe o que cria? O mal. Mas como que nós vamos limpar o nosso coração? Como que você acha que nós vamos limpar o coração? Nos arrependendo. Ai, como, Fabiano? Sim, nos arrependendo, pedindo perdão e enchendo o coração das palavras do Senhor. Em Provérbios, capítulo 30, versículo 5, diz assim: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Ai, Fabiano, você está pensando assim, mas eu não tenho culpa do que eu estou pensando. Eu não tenho culpa do que eu penso e falo. Eu não faço isso por mal. Eu não tenho culpa sobre isso. Eu sei que você não tem culpa. Mas mesmo assim, reconheça que você tem esses pensamentos. Reconheça que o seu coração está cheio de um alimento equivocado, de um alimento errado, cheio de coisas da velha criatura. Coração está com falta de renovação. Então, queridos, mesmo que você não tenha culpa, mesmo que você não faça isso porque você quer, arrependa-se. Eu me arrependo de ter esses pensamentos maus a meu respeito, Senhor. Eu me arrependo de ter esses pensamentos maus a respeito do meu irmão. Me perdoa.
arrependa-se e peça perdão. E outra, obedeça, queridos, sobre a instrução de renovar a mente, renovar o coração, através das Escrituras. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para outra reflexão. Você, por acaso, tem o costume de mentir? Ou exagerar quando você está contando uma história? Conta algumas coisas a mais? Ou você mente ou finge que recebe algum entendimento espiritual? Ah, eu recebi do Espírito Santo tal coisa, e não é do Espírito Santo. Será que você já enganou alguma pessoa? Ou enganou instituições públicas? Furou fila? Disse que está grávida, sei lá, ou disse que está doente, e furou a fila, pegou a caixa preferencial. Será que alguma vez na sua vida você solicitou e até recebeu recursos do governo sem que você precisasse, sem que você estivesse naquele rol para angariar aquele tipo de recurso? Outra pergunta para refletir. Você cumpre a sua palavra? Você tem cumprido a sua palavra? Você diz assim: ah, eu vou ler as escrituras todo dia, pelo menos um capítulo. E aí você não faz? Não precisam abrir, queridos. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Livro de Colossenses, também não precisa abrir. Capítulo 3, versículos 9 e 10, diz assim: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Se porventura você verificou algo acerca dessas reflexões, reconheça isso diante do Eterno, confesse, se arrependa e peça perdão. Amém? Outra reflexão também. Você tem reclamado? Você está insatisfeito? Como é que seu coração está? Você tem murmurado? As pessoas, quando estão próximas de você, dizem que você só reclama? Queridos, reclamar é o mesmo que clamar duas vezes. Reclamar. Olha só, reclamar. A palavra torpe é dita mais que uma vez. E Deus, queridos, não aprecia a reclamação. Ele não gosta de murmuração. Sabe por quê, queridos? Porque isso quer dizer que eu estou falando que Deus errou, que Deus está enganado, que eu, com a minha insatisfação, estou dizendo: olha, Deus, você pisou na bola comigo. Não precisam abrir também. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, olha que forte isso aqui, gente. Diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ou seja, a reclamação, a queixa, a murmuração, além de dizer que eu estou falando que Deus está errado, eu declaro que o meu coração é ingrato, que há no meu coração a ingratidão. E a ingratidão atrai o destruidor, que destrói a saúde, destrói casamento, finanças, sonhos, tudo mais. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 18 diz: em tudo, eu vou repetir, em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse texto não diz assim, só quando você ficar alegre e contente, você tem que dar graça a Deus. Você tem que dar graças a Deus em tudo. A nossa vida tem que ser um louvor contínuo para Deus. Porque é impossível ser murmurador e andar no poder de Deus. Nós precisamos verificar o ritmo do nosso louvor. E se por acaso, queridos, nós verificamos que tem sido muito mais de reclamação do que louvor, nós temos que sim confessar, pedir perdão. Amém? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31 diz: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada dentre vós. Amém? Vamos para uma próxima reflexão agora. Por acaso há brigas no lar de vocês? Todo dia tem uma briga, uma discussão, uma loucura. Há briga entre você e seu cônjuge? Ou você com seus filhos? E eu não estou falando assim, ó, vá fazer isso, vá fazer aquilo, porque isso é instrução. Tá? Mais uma pergunta bem importante. Você tem brigado com Deus? No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Então, queridos, não é errado você conversar discordando de alguém do seu lar. Não é errado. É errado você brigar constantemente em casa. Entendem? Então, nós temos que verificar se isso está acontecendo conosco. Se isso está, de fato, acontecendo no nosso lar. E nós precisamos, queridos, reconhecer e pedir perdão. E outra, queridos, você até pode dizer para Deus que você está desanimado, que você não está muito contente com determinada situação. Não tem problema, você precisa ser honesto com o Senhor. Mas não briga com Ele. Se você está de mal com Deus, faça as pazes com Ele. Neste momento. Ele é o Criador, Ele que mantém todas as coisas alinhadas. Por causa de Deus, nós conseguimos ainda respirar, porque senão não teria nem oxigênio. Tudo teria ruído já. Nós não teríamos mais nada, porque Deus é o que mantém tudo no seu devido lugar. Amém? Uma nova reflexão agora. Você, por acaso, tem um espírito contencioso? Você tem um espírito de divisão? Onde você está, existe sempre uma divisão? Já aconteceu isso com você? Você critica, você nunca está satisfeito. Eu não estou falando dando instruções, é diferente. Lá no livro de João, capítulo 13, versículo 34, diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Esse quem disse foi Jesus, Jesus Cristo. E esse texto, queridos, nos ensina que devemos colocar as necessidades dos outros antes das nossas necessidades. No livro de Romanos, capítulo 12, e o versículo é o 10. Que texto lindo. Abra lá comigo, Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Aleluia, Senhor.
Diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Que lindo esse texto, né? É muito lindo esse texto. Então, queridos, vocês chegaram a verificar algo dessa reflexão na vida de vocês? Não vale dizer assim, ah, eu vi isso na vida de fulano. É na vida de você. Nós estamos passando nós mesmos numa revista hoje, né? Eu, por acaso, tenho tudo isso aqui, gente. Tudo isso aqui foi para mim. Ministrando tudo para mim, isso aqui. Então, reconheça isso. Reconheça. Eu sou essa pessoa. E confesse isso. Se arrependa disso. Peça o perdão do Eterno. Amém? Glória a Deus por essa oportunidade. Eu estou quase encerrando, gente. Quase terminando. Mais uma reflexão agora. Você traz críticas aos seus líderes sem a presença deles? Você fala mal dos seus líderes ou já falou mal dos seus líderes? Ou você está em rodas que falam mal dos líderes? E uma pergunta muito importante também. Você toma conselho dos seus líderes, mas depois diz que ele está errado? É bem forte isso aqui, gente. Eu fiz muito disso, já critiquei muito líder. Ficava brava. Não é verdade, meu bem? Fiz muito disso aqui, gente. Quanto perdão tive que pedir. No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, diz assim: os presbíteros que governam sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Um líder, meus irmãos, peca também. Um líder se sente só. Um líder tem suas necessidades. Os amigos dos líderes pensam que eles têm que estar sempre bem, tem que estar perfeito. Os discípulos desse líder pensam que eles são de aço, que tudo suportam. Assim como o pastor Rony trouxe hoje à tarde, que o pessoal não respeitou o luto de Moisés e de Arão. Eles estavam com pedras nas mãos porque lhes faltava algo da necessidade deles. Mas eles estavam em luto por conta da morte de Miriam. Então, queridos, todas as pessoas têm necessidades. Eu não estou falando que Deus não é nosso pastor, ele é, mas todo dia a gente tem que orar por alguma coisa, tem alguma situação para a gente orar, para a gente resolver. Nós temos essas necessidades diárias. Os líderes também têm. E eles também pecam, assim como todas as pessoas pecam. E tem que se arrepender, e tem que confessar, e tudo mais. É claro, queridos, que o pecado ele precisa de reconhecimento, de confissão, tudo isso. O líder também tem que fazer isso. Mas nós não podemos nos esquecer do fundamento acerca da honra. Você pode falar com o seu líder tudo que está na sua mente. Mas se você fizer isso nas costas dele, é um pouquinho diferente. Porque eles carecem de dupla honra. Todos os irmãos carecem de honra. Amém? Concordam comigo? Mas os líderes de dupla honra é pecado também. Acho que é duplo pecado até. Então, nós temos que verificar no nosso coração, queridos, se nós, em algum momento, desonramos nosso líder. Se nós, porventura, falamos mal dele em alguma situação. Se nós não nos defendemos os nossos líderes nas rodas dos escarnecedores. Nós reconhecemos, nos arrependemos, confessamos e pedimos perdão. Amém? E para finalizar, glória a Deus, aleluia, encerrando, abram comigo no livro de Ezequiel,
Livro de Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. Livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 4, do 4 ao 10, tá? Começa assim. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, aleluia, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, aleluia, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-lhe a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aleluia. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aleluia. Aleluia. Glorifica aí, queridos, porque está falando sobre nós. Nós somos esse exército. Nós somos esse exército. Amém? E eu quero orar baseado em tudo que falamos, tudo que dissemos, e sobre essa palavra, essa profecia, de trazer vida àquilo que está morto. Amém? Pai, eu quero neste momento, Senhor, confessar o pecado que habita na nossa boca, Senhor. Quando nós murmuramos, quando nós ofendemos, quando nós fofocamos, quando nós falamos mal, quando falo mal do meu líder, eu quero pedir perdão por isso, Senhor. Perdão, perdoa essa insanidade que habita em mim, que esse pecado não sai da minha boca. Perdão, Senhor. Perdão por brigar com o Senhor. Perdão por não entender as coisas e ficar reclamando, murmurando. Perdão, Senhor. Perdão. Perdão por não ser tardia no falar. Perdão por usar palavras torpes. Perdão, Senhor. Perdão por trazer morte em vez de vida. Eu peço perdão, Eterno. E neste momento, Senhor, eu oro, papai, para tudo que está morto na minha vida, na vida dos meus irmãos, ressuscite agora. Ressuscite agora. A saúde física, ressuscita agora. Ressuscita agora órgãos. Ressuscitem agora. Agora escutem a voz e sejam vivos, funcionando plenamente em nome de Jesus. Emoções, sentimentos, em nome de Jesus, estejam equilibradas agora, em nome de Jesus. Intelecto esteja ajustado, personalidade esteja ajustada, em nome de Jesus. Caráter agora totalmente alinhado, toda a desfragmentação da alma seja agora colocada diante do Eterno e seja restaurada em nome de Jesus. Músculo, carne, ossos, pele, tendões, nervos, sejam agora tornados vivos e excelentes em nome de Jesus. Finanças, agora, em nome de Jesus, sejam restabelecidas. Negócios, agora, em nome de Jesus, sejam restaurados, restabelecidos. Haja provisão de forma sobrenatural. Onde tem morte na nossa vida,
na nossa família, eu declaro vida, vida abundante. Relacionamentos, eu declaro vida, vida abundante. Eu declaro casamentos, eu declaro restauração de cônjuges, eu declaro em nome de Jesus aquele que está morto, afastado, que retorne em nome de Jesus. Eu declaro pródigos, venham, venham para os seios do átrio do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus vida abundante, assim como Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Aleluia! E neste mesmo espírito de vida, pegue o seu pão, querido. Vamos ceiar. Vamos ceiar. Aleluia. Hoje, o pastor Rony trouxe algo tão lindo também na ministração da tarde, que está também no livro de Coríntios, o 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 2 e 3. Não pense vós que não passeis também pelo batismo, através da água e da nuvem, e todos comeram da mesma bebida espiritual. Isso é Jesus. Todos beberam da rocha, Jesus. E hoje nós aqui reunidos estamos também trazendo esse memorial. Estamos comendo de Jesus. Estamos participando de Jesus. Participando. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado pela tua vitória. É uma vitória triunfante. E nós todos em ti, assentados nas regiões celestiais, não vamos mais dar espaço para o pecado da palavra. Aleluia. Eu consagro esse pão que nos faça bem, que todos nós enxerguemos este pão como a nossa responsabilidade no corpo, em nome de Jesus. Amém. Podemos comer todos. Aleluia. Glória a Deus. Da mesma forma que nós comemos do pão, nós agora, com o pensamento correto, com a ideia certa, precisa, entendemos o grande favor de poder participar da ceia do Senhor, comendo do pão e bebendo do suco, entendendo que é a aliança, a nova e eterna aliança, que foi derramado por todos nós aqui. Entendendo que o sangue nos purifica, nos limpa, tira os detritos, nos restaura por inteiro. Bebam isso aqueles que estiverem enfermos e saibam que vocês estão sendo curados e aceitem essa cura, recebam essa cura em nome de Jesus. Podemos beber todos. Amém. Aleluia. Glória a Deus.